O juspositivismo é uma corrente do pensamento jurídico que surge no século XIX e se desenvolve no século XX. O juspositivismo no século XIX é representado por três escolas: a escola da exegese na França, a escola da jurisprudência analítica na Inglaterra e a escola histórica do direito na Alemanha. A escola da exegese é a primeira formulação do pensamento juspositivista do século XIX. Ela é formada pelos juristas que comentaram o Código Civil francês de 1804. As suas principais características são as seguintes: estatista, coativista, legalista, defende a interpretação mecânica do direito, não reconhece a força normativa dos princípios, o direito é visto apenas como um sistema de normas e os princípios apenas preenchem as lacunas. E por fim, eles consideram a lei o código superior à Constituição. A segunda escola, a escola da jurisprudência analítica, ela surgiu na Inglaterra, portanto o seu sistema jurídico é de common law. Os seus grandes autores são Jeremy Bentham e Austin, sendo que Austin é o formulador dessa escola, da escola da jurisprudência analítica. A grande característica dessa escola é que foi ela que inaugurou a abordagem analítica de forma sistemática na teoria do direito. Ela estava preocupada em realizar distinções conceituais rigorosas, separando o conceito de direito de conceitos afins, estranhos ao direito. E mais tarde isso será trabalhado por Kelsen na sua teoria pura. A terceira escola do juspositivismo, que se desenvolveu na Alemanha, é a chamada de Escola Histórica do Direito, ou também ela é conhecida como pandectismo ou jurisprudência dos conceitos. Os seus três grandes nomes são Savigny, Gustavo Hugo e George Pushta. Essa escola é fortemente influenciada pelo romantismo, pois ela partia da pressuposição de que o direito era produto histórico. Dessa forma, o historicismo está presente no escopo dessa história. E um dos grandes historicistas do século XVIII para o século XIX é Hegel. A essência do direito é encontrado, segundo essa escola, nos grupos sociais, na evolução dos valores, dos hábitos, dos costumes dos povos. O direito, assim como uma manifestação cultural, é um produto histórico, que nasce do espírito do povo. Savigny chega a dizer que o direito tem suas origens nas forças silenciosas e não no arbítrio do legislador. Como vimos, o juspositivismo surge no século XIX, porém ele atinge o seu apogeu de meados do século XX até a década de 70, com as obras de Kelsen e de Hart. A partir dos anos 70, com a morte de Kelsen em 73, e nos anos 90, com a morte de Hart em 92, o juspositivismo continua tendo seguidores, porém ele entra em declínio. As três teses principais do juspositivismo no século XX são as seguintes: a tese dos fatos sociais, a tese da separabilidade entre direito e moral e a tese da discricionariedade. A primeira tese, a tese dos fatos sociais, diz que a existência do direito depende de uma construção humana. Nega-se assim a existência de leis naturais, de direitos naturais. Já em relação à tese 2, da separabilidade entre direito e moral, nos diz que a validade do direito não depende de méritos morais. Direito injusto, ainda sendo injusto, pode ser direito, pois nega-se na tese 2 que o direito fundamenta-se na moral. Sobre a tese 3 do poder discricionário, é certo que o material jurídico se esgota por lacunas normativas, ou por contradições normativas, ou mesmo por indeterminações linguísticas. E justamente por isso, há certos casos que ficam sem respostas à luz do direito, fazendo com que o representante do direito tenha que exercer o poder discricionário. Segundo Walluschol, das críticas que Dworkin fez ao juspositivismo, pois Dworkin é um dos grandes críticos da teoria juspositivista, surgem duas visões analíticas do direito. A primeira é do positivismo inclusivo. Os defensores dessa teoria são Hart, Coleman e Walluschol.
e essa teoria defende a separabilidade entre direito e moral. A segunda teoria sobre o caráter analítico do direito é do positivismo exclusivo. Os seus mentores são Haas, Marmor e Gardner, e essa teoria defende a separação forte entre direito e moral. Assim, o justpositivismo inclusivo defende a separabilidade entre direito e moral. Mas o exclusivo defende assim uma separação forte entre direito e moral. Portanto, o exclusivo é muito mais forte, muito mais posicionado diante dessa separação entre direito e moral que o inclusivo, que defende apenas uma separabilidade entre direito e moral. O apelo do justpositivismo inclusivo salta aos olhos quando observamos que quase todos os países possuem uma carta, uma constituição com princípios carregados de moralidade, com princípios embasados na moral, na ética, na justiça. Mesmo sabendo disso, os positivistas exclusivos dizem que, mesmo tendo uma carga moral na Constituição, isso não significa que a moral vai fazer parte do direito. Assim, eles acabam defendendo uma separabilidade forte entre direito e moral, uma separação radical entre direito e moral. Mesmo assim, os positivistas exclusivos dizem que, mesmo incorporando a moral no direito a partir dos princípios, isso não significa que a moral faz parte do direito, ou que o direito está carregado de moral. Por isso, eles defendem uma separação forte entre direito e moral. Em linhas gerais, o justpositivismo surge como uma reação ao justnaturalismo. E posteriormente ao justpositivismo, nós temos o pós-positivismo, que é a tendência contemporânea que faz uma leitura principiológica do direito.